Tava aqui eu vendo essa rodada do Campeonato Brasileiro aqui e resolvi compartilhar com vocês algumas coisas bem interessantes aqui, cara. Bem interessantes e conversar um pouquinho sobre o Corinthians. Coisa bem rápida, tá bom? Sempre os vídeos aqui no canal são sempre muito objetivos, sem ficar enrolando vocês aí. Beleza? Pra ganhar minutagem de vídeo. Bora lá pro conteúdo logo. Vamos começar aqui, cara, falando desse jogo do São Paulo. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui, ó. Escalações. O São Paulo jogou basicamente com o time titular. Não sei porque não jogou Lucas e Oscar. Não sei, não acompanho lá no time do São Paulo, beleza? Mas o que eu vi hoje foi um time extremamente lento, limitado tecnicamente. Torcida do São Paulo morta, como sempre, pelo amor de Deus. O jogo do São Paulo no Morumbi parece um velório, cara. Estádio meio escuro, tudo muito esquisito. Agora, contra o Coringão, meus amigos, os homens se incorporam ali em final de Mundial, de Libertadores e se matam em campo. Matam e morrem, tá? Pra ganhar do Corinthians. E a torcida do São Paulo é outra coisa, outra coisa. Jogos normais assim, cara, a torcida do São Paulo não tá nem aí. A diferença é você torcer pro seu time e torcer pro campeonato, né? Parece que torce pro campeonato. Da Libertadores, o São Paulo se transforma. Vamos lá. Ó, Sport, Kaique França, ex-Corinthians, jogou muito hoje. Muito. O jogo foi fraco, o São Paulo jogou nada. Beleza, mas o São Paulo ainda criou algumas oportunidades. E uma curiosidade também, tô vendo aqui agora, nesse momento. O Caleri perdeu um pênalti no começo do jogo, estou pra fora, cara. Tá? Ele estou pra fora. E aqui o time do Sport é um time até interessante. Eu acho que esse time aqui não vai cair. Eu acho que não tem potencial pra cair. Bem arrumadinho, tá? E aqui, ó, Lucas Lima titular, Duqueiroz titular também. Tá bom? E na reserva, olha que interessante aqui, ó. Christian Barleta, ex-Corinthians também. Passagem bem rápida pelo Coringão ali. E Arthur Souza, cara. O Arthur Souza. Esse Romarinho aqui não é o Romarinho, só que faltava, né? Eu acho que é o ex-Fortaleza aqui, o Romarinho. Christian Barleta e o Arthur Souza, que foi revelado pelo Corinthians, processou o Coringão e aí vacilou e se fufu. Beleza? Daria certo no Palmeiras, né? Mas vamos lá, pessoal, pro giro da rodada aqui, ó. Juventude 2x0 no Vitória. Fortaleza 2x0, sempre muito forte em casa, né? Fortaleza 2x0 no Fluminense. Grêmio 2x1 no Atlético Mineiro. Grêmio que perdeu a final do Gauchão contra o Internacional. Aí São Paulo 0x0 com o Sport Recife. O Cruzeiro teve um negócio que interessante, tá? Bora aqui, ó. Os gols do Cruzeiro. Dudu, Gabriel Barbosa e Lucas Ramon Batista Silva aqui, que fez o gol do Mirassol. Eu tava vendo um pedacinho desse jogo aqui também. O Cruzeiro até meio interessante. O time trocando passe bem rápido. Parece um time mais interessante do que começou a temporada, tá? E do ano passado também. E uma coisa que eu queria destacar aqui é que o Cássio defendeu o pênalti do Reinaldo, tá? Nesse jogo aqui. O Cássio defendeu o pênalti do Reinaldo. E pra torcida do Cruzeiro foi maravilhoso. Dudu fez um gol, que é medalhão. Gabriel Barbosa fez um gol, medalhão. E o Cássio, que é um medalhão também, que tava devendo demais, anda falhando muito no gol do Cruzeiro. Agora pegou um pênalti pra estrear o campeonato muito bem. Então, esse é o destaque aí, Cruzeiro. Aí o Flamengo joga hoje contra o Internacional. Amanhã tem Palmeiras e Botafogo. Vasco da Gama e Santos. Vasco em casa, né? Contra o Santos, do Neymar. Bahia e Corinthians e Bragantino e Ceará na segunda-feira. Tá bom? Pra fechar aqui a primeira rodada do campeonato. Corinthians só à noite, às 8 horas da noite lá. Na Bahia, contra o Bahia. E aqui, ó, eu queria conversar com vocês o seguinte. Eu quero saber de vocês também. Vocês acham que o Corinthians tem condição de ganhar esse título, cara? Do Campeonato Brasileiro? Por que eu pergunto isso? Por que eu não tô falando de Copa do Brasil? Por que eu não tô falando ultimamente, até nos últimos vídeos também. Por que eu não tô falando de mata-mata? Nem de Sul-Americana. Não que eu não queira que o Corinthians ganhe, lógico que eu quero. Mas assim, eu acho que o Corinthians não só tem que focar no brasileiro, como tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro e surpreender todo mundo aí. Que só tá apostando em Palmeiras, Flamengo, Atlético e Botafogo. E Internacional correndo por fora, aqueles times ali. Ó, tava pegando aqui a sequência de jogos do Corinthians e o Corinthians tá mostrando um padrão de ter aprendido a ser um time muito forte dentro e fora de casa e ser muito regular. Bora ver aqui os últimos jogos do Corinthians desde dessa viradinha de chave aqui do Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo Flamengo e tudo, e aqui mudou tudo. O Corinthians jogou muito bem nesse jogo contra o Internacional, né? Foi um jogaço, o Corinthians tomou gol no final ali, tava numa crise danada. Foi 2x2. E aqui começou. 5x2 Atlético Paranaense. Aí, jogo de volta, né? Na verdade, foi eliminado aqui. Empatou em casa contra o Flamengo e tal. Depois foi eliminado pro Racing também. Só que no Brasileiro, começou a dar esperança, porque o Corinthians começou a ganhar todos os jogos. E assim, e foi cada vez mais ficando mais consistente, ó. Depois, ganhou do Cuiabá fora de casa. E aí, perdeu pro Racing ainda no meio. Mas tá vendo aqui, ó, que no Campeonato Brasileiro tava indo bem. Tava vacilando aqui nas Copas, certo?
foi eliminado nas duas Copas, mas continuou firme no Brasileiro, né? Na verdade, foi uma retomada do Corinthians. Aí o Corinthians perdeu pro Racing, mas aí ganhou do Palmeiras, ganhou do Vitória fora de casa, de virada, ganhou do Cruzeiro, né? Esse jogo aqui foi demais. O Corinthians começou avassalador, mas depois deu uma freada. 2-1 no Cruzeiro, 3-1 no Vasco. Aqui foi as duas coisas, um show do Corinthians e um show de horrores do Vasco. Aí Criciúma, 2, Corinthians 4, Corinthians 3, Bahia 0. Aí começou a dar show, cara. E aí 3-0 no Grêmio pra fechar o Campeonato Brasileiro fora de casa. E sem muita dificuldade, tá? Aí, ó, o que foi assustador. Coisa ganhar do Grêmio 3-0 fora de casa, sem muita dificuldade, foi meio assustador pros dois lados, tá? Tanto é que o corintiano, não foi sem razão, o corintiano começou a temporada muito otimista, né? E a frustração foi muito grande pelo Corinthians ter perdido na pré-Libertadores. Aí estreou ganhando do Bragantino, no Paulista, ganhou do Velo Clube, ganhou do Água Santa, aí perdeu pro São Paulo de jogo aqui, a torcida ficou naquela, tipo, esse time só joga jogo fraco, que tinha sido até a única derrota do Corinthians até ser eliminado ali, até perder de 3-0 pro Barcelona. Aí ganhou do Ponte Preta, ganhou do Noroeste, ganhou do Novo Horizontino, aí empata com o Palmeiras, ganha do... Tá vendo aqui essa média, como... Tanto é que o Corinthians foi a melhor campanha, né? Então, cara, esse Campeonato Brasileiro, ó, tá aqui, ó. Aí 2-2 com a Portuguesa, né? Que foi uma exceçãozinha aqui. Se eu não me engano, quando ele jogou aqui um time misto, foi reserva. Aí depois foi pra Venezuela, jogar Libertadores. Já tinha ganhado do Santos, ganhou no jogo até bacana do Corinthians. 2-2 com o Guarani. Mais um time que não perdia. Simplesmente não perdia. Aí chegou esse jogo aqui assustador, né? Que foi a gota d'água pra torcida do Corinthians dizer assim, ó, ou você joga com vergonha na cara, ou então a crise vai ser muito grande, vai ser ruim pra todo mundo, né? Pros jogadores, vai ser um inferno pros jogadores, vai ser um inferno pro treinador. E aí o time acordou, cara. Acordou, parece que acordou em questão até de moral mesmo. E aí teve essa sequência maravilhosa aqui, 2-0, 2-1 contra o Santos. Esse jogo o Corinthians quase reverteu, né, a situação na Libertadores, mas enfim, foi eliminado. E aí ganhou o primeiro jogo do Palmeiras de uma forma categórica, que o Corinthians jogou muito bem, muito seguro. Jogadores ali se destacando, muito mais que os jogadores do Palmeiras. E aí o jogo da volta, o Corinthians administra o jogo praticamente inteiro, com e sem a bola, e é campeão. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu acho que o Corinthians tem condição e tem que ter essa ambição. A torcida do Corinthians tem que motivar o time para isso e cobrar o time para isso. Você tem condição de conquistar título grande. Conquistou o Paulista agora, é um título grande pelas circunstâncias, pelo adversário na final e por tudo mais. Só que, além de ficar pensando nas Copas, eu acho que o Corinthians tem elenco para brigar por título brasileiro, mas assim, desde o começo, com qualquer outro time, cara. Tiver confronto direto contra o Flamengo fora, contra o Atlético, tem condição de brigar com qualquer desses times. O Corinthians tem qualidade, só faltava um pouco mais essa mentalidade de time grande, cara. De chegar num jogo como esse aqui, fora de casa, e não se acovardar. Entendeu? Precisar levar pancada da torcida, da mídia, assim, de uma forma muito violenta para poder acordar. Esse jogo aqui, cara, pra ter sido muito mais que 2-0. O Corinthians, meu Deus do céu, dominou o jogo inteiro. Não foi só o Barcelona que se defendeu, o Corinthians dominou o jogo todo. O Corinthians tem time pra isso, cara. Tem time pra jogar pra frente, ganhar os jogos dentro e fora de casa. Ano passado com o Bahia, o Corinthians ganhou lá do Bahia, ninguém ganhava do Bahia lá. Já era com o começo de reformulação do elenco do meio da temporada, com o Ramon Dias. O torcedor rival pode debochar, mas que eles estão com um friozinho na barriga agora quando vão enfrentar o Corinthians, isso aí pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha aí o que você achou desse resuminho que eu fiz aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.